Seja muito bem-vinda, Dani. Dani é minha amiga, pratica triatlon, a gente fazia triatlon junto. Foi ela que me apresentou em 2018 a low carb. E depois eu apresentei a carnívora para ela e hoje a gente vive essa, né, mais ou menos, né? Essa vida aí, trocando ideia, de amizade. E ela continua treinando. E desde 2018, voltando agora, ela foi para Kona. Kona, que é a maior prova de triatlon na distância full, né? A mais importante, É a a mais mais famosa. importante. Fala um pouquinho pra gente dessa sua história aí, por favor. Tá. Primeiro que não é 2018, é 2017. Não, eu foi 2018. Eu comecei em Você foi 2017, 2017, tá certo. enquanto eu era doida ainda. Falar um pouco sobre a minha trajetória? Sim, Bom, eu tô no triatlon há 11 anos. 11 anos são desde 2015. Desde 2015, eu faço triatlon. 15? Não, 14. Nós estamos em 2014. 25, Ah, tá certo. É porque eu sou engenheiro, entendeu? entendi. Eu sou bom de conta. Entendi. É. Eu, administradora, tá ótimo, então, aqui o negócio. Eu comecei em 2014. A gente acho que a gente se conheceu, não, a gente se reencontrou, porque a gente é coleguinha de escola, Sim, sim. né? É. Em 2015, no início de 2015. Isso, por aí. E eu comecei fazendo 70.3, mas depois eu comecei fazendo as provas menores. Uhum. E 70.3, pra quem não sabe, é o meio Ironman. Então é a metade do full, né? Metade do full, half do full. isso, Que é 70.3 milhas. E o Ironman são quantas milhas? 140.6. 140,6 milhas. Triatlon, então nada, pedala, corre. Isso. E em 2016 eu fui fazer meu primeiro Ironman. Era o meu sonho. E desde então, aí Quais são as distâncias do Ironman? Fala ali. 3.800 de natação, 180 de ciclismo e 42.2, uma maratona de Uma maratoninha no corrida. final, né? Depois de pedalar 180 quilômetros. É. Leve. Leve. Brincadeira leve. Aí eu fiz meu primeiro em Já fez quantos 2016. desses? Agora em Kona foi o meu 11º. Principiante, né? Comecei ontem. Mas desde o meu primeiro Ironman em Florianópolis, que eu comecei a ter contato com as pessoas que estavam sempre lá, e aí eu ouvi falar de Kona, e aí me voltou uma história da minha adolescência, que era, falei assim, isso estava guardadinho ali, eu não lembrava. Que era um domingo qualquer desses aí, eu assistindo Esporte Espetacular, e a Fernanda Keller chegando em terceiro, com o maiô branco da Bliss, no Ironman. Aí falaram a distância, no Ironman Kona, falaram a distância, eu só olhei, Kona, pra quem não sabe, no Havaí, uma ilha do Havaí. isso. E aí eu falei, meu Deus, que coisa incrível, eu queria fazer isso, mas nunca vou conseguir. Ok. Fecha aí, vamos esperar uns 30 anos para eu poder. Quando eu pensei que não, eu estava em Floripa, né? E aí, Floripa é a prova mais famosinha aqui do Brasil, né? no Brasil é o único Ironman que tem full em Floripa. Ah, é? Antigamente tinha a prova em Fortaleza. Eu lembro. Ela terminou por falta de coro. É uma prova muito dura, muito quente, muito vento. E eu lembro que Floripa Mas é bom pra dava. fazer kite, né? O Ironman é bom. Floripa tinha mais de 2.000 atletas e Fortaleza eram 600, 700. Então era uma prova muito dura e ela não tinha um quórum tão grande. Então ela acabou, acho que em 2017 ou 18 por aí. Eu acho que já não tinha mais Fortaleza. Como que foi que você conheceu a low carb dentro do triatlon? Então, em Low 2000. carb, para quem não sabe, é uma dieta de baixo carboidrato. A dieta carnívora, ela é low carb, né? Ela faz parte da low carb, é uma dissidência da low carb. Seria uma low carb sem vegetais, né? Em 2017, eu me machuquei e não ia conseguir correr, mas eu estava inscrita no Ironman. E não dava tempo de trocar a inscrição, jogar para o ano seguinte, já estava com passagem comprada, reserva. Fui fazer o Ironman, mas caminhei a maratona toda. E aí, quando eu voltei, eu tinha que dar um tempo para poder cuidar da minha lesão. Aí, não podia treinar, gosto de pesquisar e tal, comecei a ver algumas coisas, aí eu encontrei algo sobre low carb. Falei, bom, já que eu não estou treinando, dá para testar, porque eu era muito acostumada a comer bastante, fazer 6 refeições por dia. Então, eu tinha muito medo de abrir mão da primeira refeição e não dar conta de fazer o treino. Como eu não tinha que treinar, eu falei, bom, vamos. Aí comecei com aquela história do óleo de coco no café, né? Para poder ir tentando. Aí, quando eu comecei a poder voltar a treinar, os volumes eram bem pequenininhos. E aí eu falei, vamos testando. Sempre com muito medo de quebrar, porque como é que eu vou fazer alguma coisa sem comer? Aí eu fui me adaptando, ficava tonta, tipo, é um dia que tem que subir o Senac. Não, hoje eu vou. O Senac é uma ladeira bem íngreme daqui. Falei, bom,
Dia de Senac não dá pra ficar sem comer, não. Então, no começo eu ainda tinha essas Já dava. ressalvas, tinha medo. Aí, até que chegou um determinado momento que eu falei que eu comecei a fazer esse jejum por mais tempo, um pouquinho, e falei, vou tentar fazer 24 horas. Que loucura, vou fazer um jejum de 24 horas. Aí E eu nessa época você deu uma secada boa, eu lembro. Foi. Né? Mas A gente treinava junto triatlo nessa época. e assim, uma Bem junto mesmo, né? bem junto mesmo. Era eu, você e Isa, pra cima e pra baixo. Uma das coisas da low carb, pra mim, era exatamente por suprimir o trigo. Eu tenho asma e eu estava numa fase que eu estava tendo muitas crises de asma e eu estava lendo várias coisas e falavam que o trigo, o glúten, ele tinha um agente que era inflamatório e tal. Eu falei, vamos tentar amenizar, né? Sabia que eu não ia me curar da asma, vamos tentar amenizar. Então eu fui tirando o trigo. Quando você tira o trigo da alimentação, mesmo se você não tire qualquer outra coisa, você já sente o corpo dar uma murchada, porque você diminui a inflamação, você diminui a retenção de líquido. Então, eu dei uma secada. E eu lembro que nessa época, quando o Dani começou, eu fui um dos que mais recriminou. Eu fazia conta de calorias e seguia 6 refeições ao dia. A gente fazia dieta com a mesma nutricionista, inclusive, né? 6 refeições ao dia, saladinha, carboidrato. Inclusive, quando a gente estava vindo para aqui, eu lembrei que quando a gente treinava de manhã, o treinador de natação tinha uma meta que era quem vomitar ganha paçoca. Ganha uma paçoca. Por quê? Porque a gente se empanturrava de pré-treino antes de treinar. O que você comia de manhã, antes de treinar? Meu Deus, eu acho que eu comia mais do que o que eu como o dia inteiro. Eu lembro que eu tinha que comer uma banana com aveia, com beterraba, com cacau, com canela. Aí eu lembro que eu tinha preguiça. Eu falei, bom, eu vou jogar isso tudo no liquidificador e vou tomar pra agilizar. Eu lembro que dava um copão, devia dar uns 500 ml, cara. É tipo você tomar uma milkshake e vai treinar. Como é que você faz isso? Não, e vai nadar na horizontal fazendo força, né? Vomitava mesmo. Eu lembro que às vezes voltava e aí depois aspirava pelo nariz aquele gosto. Nossa! Assim, eu não tinha... O corpo da gente se acostuma com tudo, né? Então, eu não tinha essas sensações. O meu corpo estava habituado a isso. Mas hoje, quando eu me vejo em jejum fazendo, eu falo, como é que eu conseguia comer aquilo tudo antes de treinar? Eu não consigo passar de um café preto pra treinar. E eu lembro também, no primeiro dia que você fez o jejum, não sei se foi esse primeiro de 24 horas, mas que você me falou, não, eu tô em jejum de 24 horas. Eu falei, você tá louca. Você vai desmaiar, não é possível. Porque eu não conseguia fazer jejum pra fazer exame. 10, 12 horas eu já ficava maluco, queria dar porrada nos outros, morder as paredes, né? Ficava nervoso, não conseguia. E eu lembro também, depois quando eu comecei a low carb, o primeiro treino que eu fiz em jejum, acho que foi uma corrida da Ilha do Frade, a gente foi nadando na Ilha do Frade e voltou correndo até a Ilha do Boi. O desafio Andrew. E eu cheguei e falei, cara, eu não acredito que eu não comi nada, que eu tô em jejum. Eu fiquei maravilhado. É uma liberdade muito, muito grande, né? Porque a low carb proporciona isso, né? Quando a gente tira o mecanismo da glicose, que baixa a insulina, o corpo passa a acessar mais as gorduras, usar mais gordura como fonte de energia. Tem um tempo aí para se adaptar, principalmente para ganhar performance, demora um tempo, né? Para parte muscular funcionar. O cérebro é rapidinho, coisa de 2, 3 dias sem carboidrato, você já consegue se ajeitar. Mas para fazer exercício demora um pouco mais, inclusive para fazer exercício em alto nível demora bem mais, 6 meses, 1 ano, né? Mas depois de adaptado, a pessoa volta para o mesmo nível, dependendo, pode até subir um pouquinho de nível, se estiver bem adaptado em função de ganhar um pouco mais de resposta dos treinos, né? Que é o que a gente vê aí. Não é nada também superior, não. Fica mais ou menos a mesma coisa, né? Só que com outro combustível. Como era a sua rotina de treino e alimentação antes da low carb? A rotina de treino não mudou muito não, a alimentação que sim, né? Porque primeiro eu tinha que acordar muito mais cedo, porque eu saía de casa com uma mochila, assim, uma bolsinha térmica. Eu fico, onde é que aquilo tudo, meu Deus do céu? Eu fazia 6, eu lembro que eu tomava pré-treino, aí depois eu saía do treino, eu ia direto pro trabalho, tomava Mas no banho. treino ainda rolava uns gelzinhos ainda. No treino, gelzinho, aí depois tinha o pós-treino, que não tinha nada a ver com o café da manhã, depois tinha um lanche tipo 10 horas da manhã. Umas nuts, uns negócios? Eu não lembro, nem lembro o que era. Acho que eram umas castanhas ou fruta, alguma coisa assim, né? Eu sei que aí depois 10 horas tinha tipo o café da manhã, depois meio-dia e pouca tinha 1 hora tinha o almoço, depois tinha o lanche da tarde. Que era peito de frango, salada, arroz integral. 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, peito de frango, azeite, isso. Yes. Low fat, high carb. Isso, low fat. Carne magra, carne pouca magra, carne, né? Pouca, não era muita. Isso, ovo frito nem pensar, só comia... meu pós-treino era tipo ovo cozido, ovo com cozido. Aí, aquela pasta de amendoim, né, aquilo ali é uma tristeza, gente, aquilo é gostoso demais, então é muito difícil aquele negócio, como é que você come só um pouquinho? Mas... E aí depois tinha mais um lanche da tarde. E depois tinha a janta. E ceia. Eu não dava conta não que eu durmo cedo, né, ainda bem. Eu lembro que de minha ceia geralmente era um iogurte com granola, alguma coisa assim, era muita coisa mesmo. Tinha... Mas você é disciplinado, você conseguia fazer. Fazia tudo, eu tenho claro. dessas pessoas, com ela, a Isa, que elas fazem. Eu nunca consegui fazer, eu esquecia tudo. um, esqueci o outro.
antes. Eu sempre fui o aleatório. Não, da meu parada. despertador, o celular me avisava. Não, inclusive, a primeira prova do Capixaba de Ferro, que é uma distância full aqui do estado, eu fui staff da Dani, né? Então, durante o pedal principalmente, né, que a gente dá mais apoio, que é muito tempo, 180 quilômetros, e a gente vai de carro, passa, e ela tinha uma planilha com tudo planilhado, todos os gelzinhos, todos os Luftal, todas as palatinoses, tudo que mais que tinha. Tinha gel, palatinose. Aí tinha, acho que tinha hora que tinha coisa de comer, Tinha não. água, tinha outro Água, eletrólito. Gatorade, era água, Gatorade, gel. Ainda não tinha palatinose, não. Ainda não usava palatinose, Tinha, não. não? Não, era gel. Eu lembro que era uma planilha e era uma coisa assim, uma organização militar de horário, e tinha que sincronizar, Eu tinha que parelhar parar o do carro, do lado do carro, bicicleta pra dar e pegar o outro, e a gente com medo de errar, né? Eu, Dani e Júlia. Você, Isa e Júlia. Isa e Júlia, é. Foi muito legal aquela prova. Ventória foi aquele dia, tava ventando muito, né? Aquele dia ventou mais do que em Kona. É, aquele dia tava violento mesmo. Você lembra quantos gels mais ou menos eram durante a prova? Cara, eu tomava um gel a cada 35, 40 minutos. Ou um gel ou alguma coisa que substituísse. Tivesse Então, carboidrato. faz uma conta aí. 12 horas, 13 horas. Acho que aquele capixaba de ferro foi 13 horas. 24 doses de carboidrato. Cada uma tem mais ou menos quanto, você lembra? Ah, não lembro. Não lembro. Acho que é tipo uns 30 gramas, né? Mais ou menos. É, daí pra... Acho que ainda era pouco ainda, que hoje em dia os géis vêm com 100 gramas de carboidrato. Quando eu fui pro Ironman acompanhar o Alessandro Medeiros, em Florianópolis, Que eu fui também. que você foi também, eu fiz a conta lá, dava quase 1 quilo de açúcar durante a prova. 1 quilo de glicose. Povo de gel, essas paradas todas. Durante uma prova. Né? E aí, por que do Luftal? Então, ali foi o meu segundo full. Isso foi em setembro, eu tinha feito meu primeiro Ironman em maio. E, meu Deus do céu, era tanto gel. Em Floripa foi só gel, acho que eu levei uns 30 géis, eu acho. E aí eu tive muita dor de barriga depois da prova. Muita. Gases. É, né? aí conversei com o Jacques, juvenil, você tem que levar Luftal. Aí eu falei, então tá bom, né? Então a gente leva Luftal. Aí eu fui testando, foi a única vez que eu usei Luftal também, foi lá na prova, no Capixaba de Ferro. Foi a sua última prova com carboidrato? Não, em 2017 ainda foi com carboidrato. Em 2018 era Mas carboidrato. 2017 foi carboidrato, mas foi menos. Foi no low carb. 2017 eu consegui administrar melhor, porque você vai conhecendo seu corpo, você como fica na distância, o que você precisa. Então, deu uma diminuída. Mas em 2018, eu já não tomava gel. Eu passei a tomar, eu já estava no low carb, aí eu passei a usar a palatinose, porque eu sentia que eu não tinha picos de energia e nem vales. Tem o índice glicêmico mais baixo. Isso, aí então eu ficava mais estável. E outra também. Aí eu já começava, porque no final das contas, a pior parte é a escravidão que você fica disso daí. Porque é muito libertador você não precisar levar muita coisa. Se alguma coisa cai da bike, se atrapalha o seu físico e o seu psicológico. Então, assim, com a palatinose, o que eu fazia? Cada um, não estou dizendo que tá certo que tá errado, cada um faz o que treinou para fazer, o que dá certo consigo. Eu tinha uma garrafinha pequenininha, eu levei eu fazia 2 garrafinhas pequenininhas daquela, bastante concentradas com palatinose, alguma coisa com gostinho, e aí eu tomava. Como ela estava bastante concentrada, eu tomava um gole e tomava água. Aí deixei uma garrafinha para usar no pedal e a outra na corrida. Deu super certo. Né? Simplifiquei. Então, eu já tirei aquela... Poxa, minha bicicleta era aquele monte de gel pregado, porque depois que fizeram essas bolsinhas ajeitadinhas pra gente colocar o gel direitinho, antigamente a gente vinha todo na fita, colocava um gel em cima da outra, assim, e ficava... Dava até, se sair parecendo mais, você vai sair pra lanchar, do que pra poder fazer uma prova. Mas, assim, a gente até entende, né, Dani? Porque quando você tá nesse ciclo do carboidrato, realmente você começa não tem como a treinar, você fazer sem. Você gastou seu glicogênio ali, se você não repor, você vai quebrar. Quebrou. Quebra. Quebrou. Né? E esse é o medo, né? Que todo mundo sabe. A pessoa, não, se eu ficar sem meu gel, eu vou quebrar. Mas vai quebrar mesmo, né? Mas a gente tem que atravessar esse vale da sombra da morte, o corpo se adaptar à insulina. Quando a insulina baixa, libera a gordura. E a gordura tem muita energia, né? A gordura libera muita energia. E quais foram as primeiras provas que você testou, assim, low carb, jejum? Como é que foi? Você já falou dessas da palatinose, mas depois quando você tirou a palatinose, como é que foi essa virada de chave, assim? Então, Giga, na verdade eu sou muito doida, né? Porque eu converso com você, você me dá umas ideias e eu vou lá e... Não, vai dar certo. Porque foi quando, em 2019, eu já tava... 2019 eu levei torresmo ou não? Não sei se eu levei torresmo pra Punta del Este, eu levei torresmo. Eu levei. Então, na minha bicicleta tinha um saquinho de torresmo que ficava todo mundo sacaneando. Assim, Punta del Este eu já fiz já baseado em gordura.
E tanto que lá eu comia carne, ovo e ainda comia verdura, mas era abobrinha, essas coisas com. É, Era eu, cetogênica praticamente que eu fazia você nessa é época. carnívoro, então. Isso. Eu já era carnívoro já, lá. Não, 2019 você não era carnívoro ainda não. Foi no ano Era, seguinte, não? 2019. Eu fiz um desafio em janeiro de 2019, da Busy. Então, e aí Aí depois eu... logo na sequência você falou, porque tem assim, 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 quer testar? Não, então eu vou testar. E assim, hoje eu não preciso de mais nada além de uma airfryer, né? Ainda tem isso. É muito É, prático. e como o meu já, Pro eu, estilo de vida, não só pro... Eu acho que o esporte simboliza, né? Do mesmo jeito que você não precisa carregar a bolsa e gel, do mesmo jeito na vida é igual. Não precisa... isso pra mim foi eu vou testar, o que que pode? Se não der certo, eu vou comer alguma coisa. Tipo assim, na pior das coisas, a gente leva um negocinho aqui que se não der certo, você come. É. Mas eu me adaptei muito, muito bem a isso. Tipo, não. E é uma coisa. A gente sabe que tem altos e baixos nas provas de longa distância. É, sempre tem momentos em que você acha que, nossa, tá mal, daqui a pouco você Uhum, tá bem de novo, independente do que você coma. uhum. Então, conhecendo isso aí também, então a gente não desespera, não. É aquele momento em que te dá um down e daqui a pouco dá um up. E você sentiu essa transição? Como é que foi? Assim? Você sentiu que deu uma caída primeiro energia para depois voltar? Como é que foi essa sua transição? Na verdade, quando eu fiz a primeira vez em jejum, porque eu acho que eu já fiz o quê? Uns 6, 7 em jejum total. É, eu levava alguma coisa, o, o torresmo, por exemplo, só para Garante. é o garante. Mas não sentia nada, não tinha alteração Não faz nenhuma. sentido, né? A gente Não comer tinha alteração. fazendo A exercício. gente até fez uns testes quando estava no ciclo de 2022, a gente fez uns testes, a Cadu fez uns testes com a gente Ah, eu de lembro. lactato, De lactato e não de sei se é CO2 mais, não é? É isso? limiar de lactato, não sei como é que fala, acho que é isso. É. E aí, eu lembro que media a glicose da gente em determinados pontos, né? Uhum, Antes do treino, durante o treino, depois, na uhum. transição, né? À medida que o volume ia aumentando. Eu lembro que a primeira medição que ele fez minha, eu Falando em nisso, jejum. quer um torresmo? Ainda não, obrigada. Não comi torresmo. A primeira medição que ele fez minha, eu estava em jejum, estava tipo 93, 94 de glicose. A segunda, que acho que eu já tinha pedalado 60 quilômetros, aí já estava tipo 105, 110. Então, aí depois acabou, acho que um pouco menos de 110. Mas a minha glicose não oscilou. Eu não comi nada e nem. Mas ela ainda aumentou depois que eu comecei a fazer É. a atividade física. Ela aumentou um pouquinho. Então, Gliconeogênese. então assim. E, e, e tem uma outra coisa também, né? Vai da característica de cada um. As zonas que você permanece. Eu faço prova longa, tipo zona 2, zona 3. Então, não sei até que ponto que isso impacta, mas para mim fica confortável com a alimentação que eu faço. É. Talvez se eu fizesse em zonas mais altas, eu sentisse alguma falta, A entendeu? adaptação tem que ser maior, normalmente, para essas zonas. Exato, exato. Então, assim, pra mim, deu super certo. Porque em zona 2 a maioria das pessoas usa gordura, né? Na prova, né? Na zona 2 é onde queima mais Onde gordura. queima mais É. gordura. Até onde eu sei. Agora vamos falar um pouco dos benefícios, assim. Quais foram as maiores mudanças que você notou no seu corpo, na sua mente, na recuperação? Cara, eu vou te falar uma coisa no meu corpo. Eu tenho 50 anos, né? Então, eu comecei a fazer a carnívora tem uns 5 anos. 21, acho que foi 20 ou 21. Então, 5, Acho que foi 20, né? foi 20, né? Acho que foi 20. Aí, eu... 20, acho que foi 21. Eu lembro que... Então, tem 5 anos, eu tava com Uma 45. low carb já é bom, né? Mas tava com uns 45 anos. Eu lembro que, assim, de pegar no meu pescoço, assim, de estar... Depois de pegar, eu falei assim, nossa, eu tô ficando velhinha mesmo. Olha só, já tô com a pelezinha negociada. Molinha assim, como é que pode, né? Tá. Depois que eu comecei a fazer a carnívora, eu fui começando a perceber que foi ficando justo aqui, assim, que não. Pô, você tem 5, 4 anos, ela tá menos do que ela tava quando eu percebi que falei assim, nossa, eu tô envelhecendo mesmo, olha só como é que Incrível. tô isso daqui. Então, isso aqui é uma coisa que eu percebo muito. Uma outra coisa que eu também aprendi com você. Deixa eu só. Ah, Esse fator aí, eu acho que são duas coisas. ah, A primeira é a autofagia do jejum, né? sim. Comer o que não presta, A né? pele que está sobrando, ela é consumida e reciclada pelo corpo quando a gente faz jejuns mais prolongados, quando a gente vive uma vida de jejum, né? Permite mais autofagia. Todo mundo faz autofagia, mas o jejum mais longo permite um pouco mais. E a outra é que, assim como tem a hemoglobina glicada, ou seja, a glicose glica a hemoglobina, que é uma proteína, só que a glicose também glica várias outras proteínas. E a proteína mais abundante no nosso corpo é o colágeno. Então, o carboidrato, ele depleta muito colágeno. E aí vai perdendo essa firmeza, esse tônus da pele, né? Com o tempo vai dando ruga, vai envelhecendo. Tanto você vê que atleta de endurance, como você faz, que se empanturra de 1 quilo de carboidrato por prova, os caras vão virando aquele maracujá, né? Vai dando aquela churriada
E isso é muito efeito desse excesso de carboidrato, desse excesso de radicais livres e da agregação das proteínas, principalmente do colágeno. Então, isso aí eu senti. Isso aí você sentiu. O que Isso eu mais? senti. Corpo, mente e na recuperação. Recuperação, eu lembro que você contou uma história que você terminava um Ironman e você não conseguia subir uma escada. Subir a Tinha uma escada eu história conseguia, que não conseguia descer, não conseguia descer a tinha um calçada. lugar que você tinha que subir com a bike, não era que você morava? Que Eu você tinha uma morava, prova? Eu continuo morando num lugar que tem que subir de escada. Mas antigamente, meu Deus, acabava o aero para você descer a calçada de ladinho assim. Nossa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz com carnívora, é, no outro dia eu consegui agachar e levantar assim. Eu falei, gente, eu ainda tava com Juliana, eu acho. Falei assim, olha isso, Ju, descendo, filma eu descendo a escada. E a recuperação, não tem lesão? Como é que é isso aí? Você sente isso? Porque a cetose tem muito esse efeito, né? O lado cetogênico da carnívora tem muito esse efeito de não inflamar, né? Mesmo porque a inflamação vem muito dessa glicação, né? Não, isso é eu não, eu praticamente não gosto nem de falar, pra não, mas praticamente não lesiono. Né? Às vezes é uma dorzinha aqui, outra ali de vez em quando, mas fazendo o que a gente faz, né? Não tem jeito. Mas lesão, assim, coisa séria. A última vez que eu tive uma lesão séria que me tirou de prova, ou que me deixou, foi 2017. Que você começou a low carb. Isso, é que aí eu comecei a low carb. Eu tive uma lesão, mas foi um estresse, assim, foi um final de semana muito puxado, que teve um treino sábado e domingo muito puxados em 2022, que aí eu senti, fiquei uns dias sem correr, mas consegui depois correr na prova sem dor, tranquilamente, entendeu? Mas assim, lesão de te tirar de treino, assim, não tem tempo. E como é que é o seu protocolo hoje de alimentação, de treino? Como é que é mais ou menos assim, um dia seu, uma semana sua de treino e de alimentação? Você acorda, faz o quê? Come o que depois? Eu acordo, bebo café, café preto, Com açúcar, né? Umas 3 colheres de açúcar. eu bebo café, não bebo suco não, gente. Café. Se eu bebo café, café do bom, vou colocar açúcar, fazer uma coisa dessa. Bebo café puro e vou treinar. Inclusive uma curiosidade, na musculação mesmo, eu treino com uma garrafinha de café do lado. Todo mundo tomando água, eu treino bebendo café. E você repõe sal? Reponho. Terça e quinta, terça, quinta e sábado são os maiores treinos, normalmente, na hora que eu acordo, eu tomo um copinho de água com um pouquinho de sal e depois eu bebo café. Ponto. É, Aí treina. treino normal, banho, trabalhar. Minha primeira refeição, normalmente, quando eu faço, é o almoço. Quando você faz? Porque tem dia que você não almoça. Tem dia que eu tô muito ocupada e falo, não vou comer agora não, vou deixar pra comer uma vez só, aí eu como no final da tarde, tipo 5 horas da tarde, aí deixo pra comer só de novo no outro dia. Aí faz só uma refeição. Aí faço. Porque Aí você come mais ou menos quanto nessa refeição? de quantos gramas? Mais ou menos quanto? E o quê? Eu como carne e ovo. Carne e ovo. Eu como Carne magra ou carne gorda? gorda. Eu como entre uns 350 gramas de carne aproximadamente, Com gordura, juntos? com gordura, e uns 6 ovos. Acabou. Pelo menos 6. Não como menos que 6 ovos num dia, não. Aí às vezes, muitas vezes eu como depois só pelo hábito. Tá com alguém, vai comer e tal. Mas pela fome, muitas vezes é até E desnecessário. aí quando você faz o almoço, depois você diminui na janta, como é que é? Não, se eu não tiver com fome, eu não como. Eu só como se eu tiver com fome. Só quando com fome. É. Faz sentido, né? E aí às E vezes. aí você come até matar a fome. Como até matar Você não pesa essa quantidade de comida. Você come mais ou menos e mata Eu a só fome. peso a comida, por exemplo, a carne. Eu compro as carnes e aí eu porciono para poder guardar, para me facilitar. Então eu peso entre 350 e Você já 400 sabe gramas, quanto que aí tá você os pacotinhos com aquilo na. Então eu já sei que aquilo ali é uma porção. Mas se, Bom, por exemplo, um dia você tá com mais fome. eu pego duas. Aí você comeu, não foi suficiente, você vai comer mais Como uma. mais. Então o que te Meu guia balizamento é a minha é fome. a fome. Tem dias, igual, quando eu tô E a no. saciedade, né? Isso. Quando eu tô por exemplo, eu normalmente não tomo café da manhã, mas quando eu tô no ciclo do Iron, às vezes eu chego do treino no sábado e pedalou e correu e assim, cara, eu tô com Tem fome. mais fome, né? Aí eu vou e como, não espero. Meu corpo falou o que quer, eu vou lá e como. Entendeu? E aí essa a minha diretriz. E como é que ficou o controle de peso, do seu peso e a sua resistência ao calor, ao sol? Então, eu não me preocupo muito mais com o controle de peso. Porque, na verdade, eu sei o que fazer depois. Você aumentou aqui um pouquinho, você segura ali, faz um jejumzinho. Você segura um pouquinho Inclusive, na agora você tá em gordura. jejum, né? Tô. Tem 4 horas da tarde, deu 24. Agora eu não sei que horas são agora. São 8 horas. Então, 28 horas. a minha intenção era fazer um de 36, mas metabólico. Amanhã de manhã eu como uma manteiga
e vou treinar porque eu tenho pedal e corrida. Uhum. Aí eu treino, mas aí depois eu vejo. Se depois do treino eu estiver tranquila, eu continuo e Aí faço. isso é para você controlar seu peso, dar aquela secadinha. Isso. Porque eu voltei de Kona, tava cansada, treinando menos, aí acaba que o corpo vai se acostumado com muito volume. Você tira o volume, aí ele vai dando uma guardadinha. Aham. Aí eu só fazer um protocolozinho de jejum mais prolongadinho, que aí 2, 3 dias volta pro lugar. Assim, nunca mais se preocupou com peso, assim, de, meu Deus, estou engordando, o que que eu faço? Vou fazer dieta. Não, assim Não não. tem mais essa Não, neura, né? não. Né? Então agora chegamos ao ápice da nossa conversa. Queria saber de Kona. É Kona, né? Não é Conan. Kona. Kona, Não é Kona o bárbaro, não. Kona. É Kona. Kona. Eu falava Kona até É? um minuto atrás. Sério? Eu lembro, né, várias vezes, quando a gente treina, assim, a gente acaba que convive muito, né? Porque são muitos treinos todos os dias, uma hora legal e tal. Então a gente criou uma amizade muito bacana e eu acompanhei esse sonho da Dani, né? Tanto que eu fiz o máximo que eu pude para ajudar ela a realizar esse sonho. Como é que foi realizar esse sonho, Dani? Conta como foi a prova. Você disse que foi a prova mais dura da sua vida e você fez ela em jejum. Conta pra gente como é que foi. Então, Kona foi é o sonho, é o sonho de todo triatleta que faz Ironman, né? E eu sempre, É difícil de se classificar, né? você tem, acho que a parte de Kona, a parte mais difícil é você se classificar, né? Você conseguir a vaga, quando você consegue, eu lembro que teve alguns amigos meus que quando eu descobri que eu consegui a vaga, olhou pra mim e falou assim, zerou o jogo, zerou o game e agora? Zerou, é. Né? Então, assim, eu acho, inclusive, que eu fiquei muito mais empolgada, emocionada quando eu ganhei a vaga para Kona do que quando eu finalizei Kona. Não, acho que não. Mas Kona é a prova da vida, né? É a Olimpíada, é o Olimpo do Ironman. Então, assim, milhares de pessoas fazem Ironman no mundo todo, e lá em Kona você consegue, porque acho que é 1%, 2% estourando de todo mundo que faz Ironman no ano, né, que consegue ir para lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito realizada de poder fazer parte disso. Era um sonho. Eu não lembrava que eu tinha colocado data nele, até que Pedrinho outro dia falou comigo assim: você lembra que você falou que quando você fizesse 50 anos você ia pra Kona? Eu não lembrava. Aí ele, você falou que quando fizer, eu falei assim, então bateu certinho. Uhum. Que é quando eu fiz 50 anos, eu consegui ir. Fui tentar a vaga fora, porque vão achar uma prova difícil para poder as coisas acontecerem, né? Porque eu sei que eu não sou uma atleta rápida, eu não sou uma atleta performática, mas a não ser que alguma coisa errada aconteça, eu vou finalizar a prova, Uhum. né? E Que, Kona, inclusive, gente, a maioria dos atletas de Ironman é esse o perfil. É ele contra ele finalizar a prova. Os que estão lá, atleta de elite, competindo lá na frente, é uma minoria da minoria. E nem é o propósito dos criadores da prova, inclusive, né? e a prova é muito difícil. Todas as fases da prova são difíceis. A natação é uma natação muito complicada, porque é uma natação de alto mar. Então, ele balança de um jeito diferente, que é muito mais difícil você ir para frente, porque você é jogado de um lado e do outro. Então, para você ir para frente, você tem que fazer muito mais força. É uma natação Dura. bem dura. E outra também, você não sai da água, né? Você vai em 1900 e volta 1900. Então, entra mar adentro 1900. Agora, assim, é incrível. Eu, enquanto nadava, passou o golfinho embaixo de mim. É uma parada A assim. água é cristalina. Nossa. Até determinado É o ponto mesmo ela é lugar verde. da natação do Ultraman? Eu não sei onde é o Ultraman. Né? É no Pier, no Kailua, Eu acho que é parecido. no Kailua Porque Kona. Alessandro Medeiros disse que ele deu um gás bom quando parecia um tubarão nadando com ele em Kona. Deus me livre. Aí ele deu um gás Não, quando não. ele viu o tubarão. Mas até determinado ponto o mar é verde, o fundo do mar tá verde, assim, é igual procurando Nemo. Você vê peixe de tudo quanto é coisa mais linda. E depois ele fica azul. O pedal, ele é. Você fica o tempo todo em altiplano, aí tem um determinado momento, quando você tá chegando em Rave, que você sobe mais tempo, mas tem muitas subidas. E assim, o sol é muito quente. A minha sorte foi que, eu lembro que a Amanda me ajudou muito, me deu várias dicas para poder ir para lá. Acabou que você não falou disso. Como é que você sentiu assim, essa sua relação com o sol? De calor, de queimar, depois que você mudou a alimentação? Você sentiu alguma diferença? Senti muito, muito. Eu ainda tô aqui ainda com a marquinha ainda, mas eu não esturriquei igual a todo mundo, sabe? Assim, e outra, eu aprendi com Giga quando eu passei mal no Capixaba de Ferro, que eu tive, como é que fala? Que faltou água? Como é que é? Faltou água? Desidratação. Quando eu desidratei, por conta do calor, você falou comigo assim, cara, você tem que parar de usar protetor solar, porque você está bloqueando, não troca calor com
o ambiente, e aí você acaba segurando esse calor em você. Ali, a partir dali, eu nunca mais passei um protetor solar só no rosto, né? Mas nunca mais passei. Cutis. Nunca mais passei um protetor solar. E em quando eu fiz a mesma coisa. E assim, o meu. E não queima, né? Cara, queimou, né, Não, cara? assim, Queima, mas não é nada que fale assim. As meninas branquinhas Queima de que estavam queimadura. que estavam de protetor solar, acho que ficaram. Os pedaços que elas ficaram queimadas, acho que foi muito pior do que o meu. Mas eu não tive nenhuma menção, assim, de desidratar. Passei a semana toda me hidratando muito lá, tomando muita água com sal, eletrólito. Passei a semana toda, desde segunda-feira. A prova era no sábado, eu já comecei na segunda-feira a fazer a hidratação. essa preparação, né? Era um copo de água, um copo de eletrólito, um copo de água, um copo de água com sal. Aí fui, durante toda a semana, para poder ir me acostumando, até também porque, para eu não ficar retida, porque quando a gente faz isso só no dia anterior, quando você acorda, você tá com as bolsas, você tá toda inchada, porque seu corpo não se acostumou ainda com aquilo. Aí eu fui fazendo isso durante a semana, aí tava pegando sol, fazendo os treinos, então cheguei e não tive problema nenhum. E não passei. É porque agora saiu, mas eu tava com a marquinha com o número aqui ainda com o número da prova, mas ele ficou marcado de queimado, De assim, branco. de branco. Tava com o Mzinho e com o número da prova. Mas depois disso daí, da carnívora, não uso protetor solar nesse sentido, pra prova, né? Vou pra praia, claro que eu uso protetor solar e tal, mas pra fazer prova, parei. Então, isso deu muito certo pra mim. Teve algum momento marcante, assim, durante a prova? Porque você falou que foi uma prova dura, sua bicicleta deu problema, né? Eu parei 14 vezes. A culpa foi toda minha. Na hora que eu montei a minha bicicleta, o câmbio, eu não cheguei, porque eu tiro o câmbio para poder desmontar e transportar, né? Então eu cheguei, quando eu fui montar a bicicleta, o câmbio, ele não chegou até o final da rosca. Então aquela diferençazinha que estava no câmbio fazia com que o rolamento, a corrente saísse. Tava desregulado. Estava desregulada. Aí na prova, eu não me dei conta que era isso, que eu tinha as chaves, eu tinha tudo para poder consertar isso. Aí na prova, toda vez que ia começar a subir, ela saía aqui atrás. Saía aqui atrás. Aí quando eu ia subir, ela né? Era o tempo todo assim, então, para você continuar na mesma batida, o que você faz? Você vai dando, aumenta o giro e vai dando aliviada para você continuar subindo mais ou menos na mesma velocidade. Então, na hora que eu fazia isso, a corrente saía. Aí teve um momento que eu já pedalava assim, ó, vigiando para ver se a corrente ia sair. Então, eu lembro que eu estava num grupo que eu parei a primeira vez para poder olhar, ajustar a corrente, depois cheguei no grupo. Passei do grupo, a corrente de novo. Foram 14 vezes. E aí, qual é o maior problema? Ok, você tá na subida, então para retomar é mais difícil, só que você tá no sol, né? Você tá mais tempo ali, o vento aumentava, enquanto você vai demorando mais, você pega. Então, os últimos 60 quilômetros, que eram os mais difíceis com relação ao vento, eu fui pegando ele mais tarde. Então, toda hora parando. E uma coisa que era muito incrível, que eu nunca vi fazer isso, gente, nunca precisei fazer isso em nenhuma prova. Toda hidratação eu tinha que pegar uma garrafa de água e jogar em mim. No corpo. Eu sentia queimar o lombo, assim, sabe? Era uma coisa muito surreal. Então, eu tinha que jogar água no corpo todo para poder... como é que é aquele nome do negócio do carro que você coloca? Carburador não, é o radiador. O radiador, para poder esfriar o radiador. Tinha que fazer isso o tempo inteiro. Não, eu nunca precisei fazer isso em nenhuma prova. Então, assim, e depois, quando você sai para correr, ainda tá cedo, então você ainda pega... E eu não tava preparada assim. Eu tava correndo, fazendo as distâncias e tal, mas eu não tinha me atentado para a especificidade do terreno de Kona. A corrida é muita subida. É o tempo todo você assim. E aí, enquanto porque você faz 12 quilômetros vendo gente, depois você sai para a highway, onde você tá, no meio da lava vulcânica, e depois você desce para um lugar chamado Energy Lab, que é... Na hora que eu passei já estava escuro. Aí eu, né, não levei, as pessoas deixavam no Special Needs as lanternas. Eu não sabia, não tinha lanterna, aí eu ficava aproveitando, você não vê nada. Então, vai mexendo com o seu psicológico. Aí você já tá, né, vai tá mais cansada. Tanto que essa prova de Kona, eu infelizmente não fiz ali em jejum total, porque exatamente falei, não, vamos garantir que não vai dar nada errado por causa do calor. Meu medo maior era o calor. Porque eu sei o quanto ele suga energia. E aí, quando chegou no quilômetro 12, entre o 12 e o 14 da corrida, eu tinha levado um baconzinho, falei, vou mandar esse bacon pra dentro. Tinha uns 30 gramas de mais ou menos de bacon. Aí eu comi, mas fome, não era fome. Eu só queria garantir que eu ia ter combustível até o final. Um conforto, né? Exato. Só pra me enganar. Sensacional. Mas a prova... falaram o seu nome lá na hora que você chegou no pórtico? Meu Deus, não. E antes disso, deixa eu só um pouquinho antes. Eu tava já na Ali Drive, chegando pra entrar na Ali Drive e pensando, meu Deus, que prova dura. Jesus, eu não quero vir pra cá nunca mais. Você tá doido? Já deu, tá ótimo. Não quero saber disso aqui, não. Tá bom. Aí quando você entra no lugar, que você vê as bandeiras, que tá o cercadinho, que você começa... Aí aquilo ali eu comecei a chorar. Aí eu falei, me dei conta, né? Falei assim, meu Deus, Daniela, você tá no Havaí, olha onde você tá, cara.
Aí comecei a chorar. Aí comecei a chorar, depois entrei no... Aí a minha mãe, passei pela minha mãe, e ela me deu a bandeira do Brasil, assim. Aí na hora que eu tô chegando, Daniela Abade do Brasil, eu falei, meu Deus do céu, caraca! Quando eu me vi entrando naquele... Aí o quê? Acabou a prova, eu quebrada, toda cansada e tal e tal. Nunca mais eu quero fazer isso. Daniela, nós vamos voltar. Não vou tentar esse negócio de novo, não. No outro dia, quando me mandaram as fotos, que me mandaram os vídeos, eu chegando, eu comecei a chorar. Falei, eu quero voltar assim. Quero voltar sem quebrar a bicicleta. Ai, foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. Eu acho que é a segunda melhor sensação. Acho que a melhor foi o nascimento da minha filha. E pra você ter uma noção, né, ao que eu comparo isso. É uma emoção, assim. Antes, eu vou te dizer, eu ficava até com vergonha, assim, de falar que tinha vontade de ir pra Kona, porque tinha vontade de ir, ou que era meu sonho. Só que as pessoas muito próximas de mim, assim, que sabiam, exato. Que eu ficava confortável de dizer, porque eu tinha muito medo de alguém falar comigo assim. Sempre brincando. Quem é você pra ir pra Kona? Sabe? Eu sempre tive muito medo de falarem isso pra mim. Depois eu falei, cara. Depois, engraçado, ó, na hora que a minha mãe ia me dar. Falou assim: você quer que eu te dê a bandeira? Que a gente dá uma volta, ela me viu. Você quer que eu te dê a bandeira? Eu falei assim: tô demorando tanto que eu acho que eu nem mereço carregar essa bandeira. Aí depois a minha mãe falou: por que você fala uma coisa dessa? Que você não merece levar a bandeira? Você tá doida? Você tá finalizando quando? Ela olhou pra mim e falou assim: Luti Charles não conseguiu finalizar, não, tá? Você tá finalizando. Eu falei, tá bom, tá bom. Bom, falar um pouquinho sobre o estilo de vida para depois a gente concluir. O que mudou na sua relação com a comida depois de todos esses anos aí nesse estilo de vida alimentar? Então, eu adoro cozinhar, é engraçado isso. Eu adoro cozinhar, adoro alimentar as pessoas, mas a comida não é um prazer pra mim. Tipo assim, não é mais aquela coisa de, uau, eu não olho mais, olha com os olhos e você come com os olhos, assim. É muito mais tranquilo. Tanto que depois da África do Sul, eu fiz um jejum de 10 dias e fiquei de boa, né? Não, a minha relação com ela é mais uma relação de eu preciso de você porque você nutre meu corpo, mas não porque... Não por causa das orgias alimentares que a gente às vezes... Antes eu lembro, eu era muito olho grande com determinadas coisas, podia ver uma coisa, nossa! Eu já não sou mais assim. Eu já não sou. Eu tenho uma relação muito mais tranquila, assim, com a alimentação. Tanto que as pessoas às vezes falam assim, eu como carne, como você consegue comer? Você come ovo todo dia? Eu falei, nossa, você não tem noção de quantos ovos diferentes que eu sei fazer. E eu adoro, então tá tranquila, tá cumprindo o que tem que fazer, entendeu? Porque também não é uma alimentação desprovida de prazer, né? Não. Pelo contrário. Então, pra mim, eu adoro torresmo. Eu adoro picanha, eu adoro gordura de uma forma geral. Então, assim, pra mim, Só que o que acontece? Quando você passa a usar só essa alimentação, você não precisa comer tanto, porque você fica saciado, seu corpo, né? Então você para com os exageros. Essa é a verdade. Naturalmente, você para com os exageros. E você sente que, de alguma forma, esse estilo de vida te ajudou a ter mais clareza mental, mais liberdade? Cara, clareza mental, sim. Os dias então que eu faço, quando eu quero pensar mais em alguma coisa que eu faço jejuns maiores. Porque é surreal como que parece que abre assim. E aí faz o download do que você tá querendo. Eu e o Henrique Altran, a gente sempre fala isso. Se os concurseiros de plantão soubessem o que é um jejum prolongado, eles jamais fariam uma prova com no mínimo uns 3 dias de jejum. Aumentar o foco. Né? É isso que acontece, aumenta muito o foco. Aumenta muito o foco. O que você diria para os atletas? Eu sei que você, inclusive eu aprendi muito com o Dani, que ela é muito assim, eu era exatamente ao contrário. Eu queria sair catequizando todo mundo para carnívora e ela é na dela, não fala nada, não fala com ninguém. Eu aprendi a fazer bastante isso pelo exemplo dela. Mas o que você diria? Porque quem vai assistir o podcast, meu podcast, né? São pessoas que estão interessadas em alimentação carnívora. Então a gente não está aqui falando para quem, né, não concorda com essa abordagem de alimentação. Então o que você diria para atletas que ainda têm medo de mudar? Dá uma chance. Tenta. Experimenta. Entendeu? Não, se você tem essa curiosidade, tenta, dá uma chance de coração aberto e vai. Cada um funciona de um jeito? Sim, mas pode ser o seu jeito de funcionar. Como também pode não ser, e aí tá tranquilo. Tá tudo bem. Mas aí pelo menos você fala com conhecimento de causa, né? Porque o problema, igual você falou, eu não saio falando com todo mundo, é porque muita gente fala assim, não tem condição de você fazer isso assim e tal e tal. Então aí eu não gosto de ficar dando explicação. Tá dando certo pra mim? Pra mim, tá bom. Mas você podia ter mais performance. Mas talvez eu tô no lugar que tá confortável, que tá bom pra mim. Então, eu não gosto de ficar falando por isso, mas eu acho que é muito válido. Muito. É libertador. É libertador. É libertador, é mais barato. Não, mas carne é cara. Gente, não existe isso, porque olha a quantidade de penduricário que você tem que colocar no prato quando você vai quando você vai comer a comida normal. Então, assim, não fica mais caro. Você toma algum suplemento? Cara, eu tomo do Garante, eu tomo creatina.
mas não... Eu tomo só creatina todos os dias. Aí, às vezes, eu faço uns shotzinhos de... Como é que é aquele? Própolis com cúrcuma, essas coisas assim. Mas suplemento E mesmo, não. antes da carnívora, você tomava suplemento? Tomava, nossa senhora. O whey, aqueles negócios, whey, glutamina, nossa, era dinheiro, tá? Nossa, ainda tem isso ainda. Whey, glutamina, meu Deus. DHEA, DHEA, porque ajudava nos outros hormônios. Nossa, tinha um monte de L-carnitina, eu testava L-carnitina, tudo. nossa senhora, aqueles negócios. Agora era um. Ficava passeando neles todos, né? Nossa, aí inventava de fazer os negócios de whey, os brownie de whey, não sei o que lá de whey. E se você tivesse que dar uma dica mais prática, assim, pra quem quer testar uma alimentação mais baixa em carboidrato, uma carnívora, um jejum e treinar, qual que seria a sua dica prática, assim? Faz assim. Então, não sai do 0 a 100, não. Você vai diminuindo. Igual, você ainda não tem confiança de que você vai conseguir treinar de manhã sem café da manhã? Usa, sei lá, não sei se ainda usa isso, óleo de coco ou uma manteiga no café, né, que é uma gordura, que é uma fonte de... Usa aquilo ali e leva o que você estava acostumado a comer para o caso de alguma coisa que alguma coisa dê errado, né? Tipo, eu me senti mal e tal, né? Aí você come. Mas se não, vai se experimentando e aí vai aos pouquinhos aumentando o período de treino em jejum, que aí quando você pensar que não, você vai até esqueceu de comer. Nossa, é mesmo, hora de almoço. Boa dica. E eu dou mais uma dica. Conhecimento. Estuda, sabe o que você está fazendo, sabe o que tem que fazer, né? Porque às vezes a gente dá umas cabeçadas, a gente tava conversando, você contou, né? Que primeiro jejum que você fez, você quebrou com um docinho. Nossa, o primeiro vinho. jejum que eu fiz eu tinha um casamento de noite. Aí eu fiz 24 horas. Quando eu cheguei no casamento, fui beber e comer docinho e Pois é. toda errada. Então, assim, tem um jeito, que não é difícil, mas a gente precisa estudar um pouco, ter conhecimento e fazer com consciência, né? Pra depois não dar errado e você desistir. Até pra tirar o melhor disso daí, né? Porque se extrair o melhor. E quais são os seus próximos desafios, Dani? Agora, depois de Kona, dá pra fazer mais alguma coisa ou já zerou o jogo? Esse ano, você diz? Não, eu quero Kona de novo. É? Lá. Tem que fazer sem com a bicicleta direito. Mas não tem prazo, não vai ser ano que vem. Não que eu vou tentar, depois eu vou. Ano que vem vai ser Eu fiz uma programação de focar no estadual, fazer as provas só aqui no estado, que eu preciso trocar de bicicleta também. E. Que é uma brincadeirinha cara. Esse ano eu fiz 2 provas fora, né? Eu fiz Kona e fiz África do Sul. Então é uma brincadeira cara. E aí ano que vem meu foco é trocar de bike e... Tá soltando muita corrente essa. Tá soltando muita corrente. Mas a minha bike fez todos os meus Ironmans comigo, eu fiz com a mesma bike. Eu tenho a minha bike eu comprei em 2016 pra fazer Floripa e tô com ela desde então. Então, assim, até a minha mãe, quando acabou a prova, ela falou assim, Dani, eu vou trocar de bike, né? Já deu essa daí, né? Eu falei, mãe, eu vou chamar ela de Tereza Batista, ela tá cansada de guerra. Mas e aí vou focar no estadual e nas provas aqui, Capixaba de Ferro, do início do ano e o 73. E quando é que é o próximo Kona? Então, Kona agora tem todo ano, né? Para os dois, para masculino e feminino. Mas aí eu acho que eu vou... Primeiro eu preciso estar com uma bicicleta nova para poder treinar para lá de uma forma melhor, eu acho. Então, assim, acho que 2027 é o ano que eu vou escolher a minha prova-alvo para tentar a vaga em Kona de novo, entendeu? Você tem que fazer uma outra prova fora para poder conseguir ir, né? Florianópolis é muito difícil, assim, de conseguir, porque são poucas vagas também, né? Então, é melhor focar nas provas que tem mais vagas, que dá pra... Aqui em Florianópolis são 40, lá na África do Sul acho que era 50. Já na prova de Cozumel são 100 vagas, entendeu? Porque faz parte do campeonato sul-americano, que antigamente era Floripa, aí tinha mais. Então, assim, escolher prova que tem mais vagas, tem que ser estratégica. Para ir para Kona, não tem como, assim, você tem que ter uma estratégia. Então, assim, meu foco é trabalhar aí para chegar em 2027 com uma prova-alvo, e não fazer a besteira que eu fiz, que é eu consegui a vaga em março para Kona em outubro. Como é que junta os boletos tudo, gente? É um carnaval, né? Então, assim, tentar, tipo, pegar a vaga num ano para poder ir no ano seguinte. Só a inscrição você falou que é 10 pau, né? $1.634 na hora, igual caldo de cana. É brincadeira, não. Como diz Renata, é um sonho caro, né? É um sonho caro. É caro. Então, vamos partir para o final. É incrível como é que o mundo dá voltas, né? A gente, naquela vida antiga, vem pra low carb, pra carnívoro, agora tudo fica simples, né? E eu acho legal isso porque quando a gente muda pra uma alimentação carnívora, ela vai simplificando as outras coisas da vida também. Todo mundo que eu converso é assim, né? É menos idas ao banheiro, é menos sapato, é menos camisa, é menos necessidade de
de se autoconfortar e várias outras coisas, a vida vai ficando toda mais simples, né? Gente, essa história do banheiro aí é... Não é? Gente, eu não gosto nem de contar para as pessoas. Eu falo assim, não, mas você tem algum problema? Quando eu falo assim, eu vou ao banheiro uma, duas vezes, estourando na semana. Na semana. O quê? Não, porque eu lembro que para ir para... porque o banheiro, porque tem que ver como é que fica o negócio do banheiro. Eu falei assim, gente, eu não vou no banheiro de manhã antes do treino, não. É muito difícil. Deixa eu contar uma história agora de triatlo, né? O que acontece? Você chega no dia da prova, você tá treinando um tempão, e aí acorda uma hora e meia antes, se empanturra de banana da terra, com batata doce, com não sei mais o que, e mais gel e pré-treino. Você já tá nervoso ali, da hora da prova. O que acontece? Você chega na prova, de macaquinho, já com a roupa de borracha para poder entrar na natação. O alarme toca, né? Aí você vai procurar que tem o quê? Um banheiro químico. Só que, igual você, tem mais 10 pessoas que estão na mesma situação e tem aquela fila. E daqui a pouco, você tá ali, né? E aí você tira aquele monte de troço, entra naquele banheiro fedendo e dá aquela... Cara, é muito desconfortável. Meu Deus do céu, né? Nunca aconteceu isso comigo, você acredita? Nunca. Comigo era sempre. Sempre, toda a prova. Eu tentava ir em casa e não conseguia, era aquela luta, né? Nunca fui ao banheiro antes da prova. De nenhuma prova. Nossa, isso pra mim é uma das maiores liberdades que tem. E durante a prova? Quando dá vontade de ir durante a prova? Pior ainda. Aí já aconteceu comigo, mas eu parei no banheiro químico e agora, por incrível que pareça... Aí dá cãibra, né? Você tem que fazer... um macaquinho pra tirar, porque antigamente, na época, não era ainda aquele macaquinho que abria uma camisa, era aquele macaquinho que só descia aqui, né? Você tá todo travada já, tirar o macaquinho, meu Deus. Agora a vantagem, se separar no banheiro químico no meio do Ironman, tá limpinho. Ninguém foi. Você quer deixar uma mensagem final, assim, uma dica, A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. E se a gente resolver fazer não acreditando, não vai dar certo. Então, seja para fazer uma dieta, seja para fazer uma prova, o que você acredita. Quando você tiver, esteja aonde você parece estranho, né? Mas esteja onde você está ali. Foca no que você tem para fazer. Confia no resultado, porque se não for o que você esperava, né? Tranquilo, você parte para outra. Mas você pode se surpreender também. Então, mas confia. E sobre um sonho? Fala sobre esse sonho seu de Kona. O que você tem a dizer? Assim? Sobre Kona, gente. Kona é... Eu acho que o que me levou a Kona, mais do que performance, foi eu acreditar cegamente de que eu tinha certeza que eu ia estar lá. Eu sentia com as células do meu corpo. Quando eu cheguei lá, eu tive uma mistura de felicidade com déjà vu, porque eu já tinha estado lá, sabe? Eu já tinha sentido... Nossa, vou chorar. Eu, na Queen K, clipada, o bafão subindo do asfalto, o vento batendo, quente na minha... Sabe, assim, sentindo calor. Eu já sabia. Fábio Lemes também sabia. Uhum. Então, assim... Sábio Lemes. Então, eu já sabia. E era uma coisa que era, assim, tão certa. Eu lembro, tanta coisa aconteceu para dificultar. Quando eu saí, que acabei a África, que eu consegui... Falei assim, meu Deus, Kona, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Cara, as coisas vão se juntando assim. Um aqui, ajuda aqui. Depois eu falei assim, o que eu vou arrumar? Aí você vê que tem um monte de gente que acompanha seu sonho e que fala assim, não, eu tô aqui pra sonhar com você. Quantidade de pessoas, né, porque eu fiz uma vaquinha e tal, quantidade de pessoas que virou pra mim e falou assim, se eu pudesse, eu pagava a sua viagem toda. Assim, e tô falando isso porque foram várias. Eu falei, gente, como pode? Né? Às vezes a gente tem que se preocupar com o que a gente faz, porque a gente impacta a vida de tantas pessoas sem saber. Tem um monte de gente que, quando eu falo assim, parece que menina babaca, que se espelha em mim, fala assim, eu fui fazer isso porque eu vi lá você falando bom dia, e tá saindo. Eu falei, não, Dani, já foi, eu vou também. Sabe? Então, assim, vale a pena você sonhar. Você tem que sonhar, você tem que sentir. E, cara, se eu fui... É igual eu sempre falei sobre fazer Ironman. Se eu faço, qualquer pessoa consegue. Se eu fui pra Kona, qualquer pessoa vai fazer. Só tem que ser tão disciplinado quanto eu fui. E aqui é disciplinado, hein? Caxias. É daquelas que tá assim, ó. Tem que correr 5 km. Aí deu 4,995. Aí ela corre mais 5 metros pra fechar os 5. Não é? Só mentira? Certinho. Disciplinadaço. Ao contrário da pessoa que vos fala aqui, que é completamente aleatório, bagunçado e desorganizado, né? Totalmente não, mas sou bastante, né? E você é esse exemplo pra mim, né? Me inspira e eu fiquei muito feliz de você realizar seu sonho, assim, eu achei... Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu pudesse também, eu pagaria a sua viagem toda. Também não tenho dúvida. Você sabe que você me emocionou, né? Você sabe disso. Tamo junto. E agora eu vou consertar minha sapatilha, que eu quero pedalar com você, pelo menos pedalar, né? Que eu tô podendo pedalar já agora, né? Que é o meu sonho, né? É a minha missão de vida. Eu consegui resolver meu quadril. É mais ou menos como esse Kona aí seu, né? Eu jogar capoeira. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir voltar a jogar capoeira de novo e
Tô jogando muito bem ainda não, mas tô jogando já. Já é o começo, É né? o meu sonho. É um sonho que também tô realizando. Então é isso aí, é o que a Dani falou. Sonho tá aí para ser realizado, né? E se o seu caminho for através desse estilo de vida que a gente está levando, pode contar com a minha ajuda e funciona para quem quer, para quem se dispõe a fazer, mas não é para todo mundo. Também concordo que não é para todo mundo, mas é para muita gente. Então, não se deixe levar pelo que falam por aí, né? Porque infelizmente Tenta tirar suas próprias conclusões, né? Com seus... eu estou fazendo faculdade de nutrição e isso é o que é vendido lá, né? E assim, a gente estuda muito, e como eu estava falando com a Dani quando estava chegando aqui, a professora chega numa aula, traz uma evidência pífia, falando mal da carnívora, e eu já estudei aquela evidência e mais várias outras, eu sei que aquilo ali não faz o menor sentido, e eu tenho que ficar calado, e ter que engolir aquilo a seco, e ver que ali dentro tem mais 60 pessoas que vão se formar com aquela cabeça ali, né? De dizer que carne faz mal, que gordura faz mal, sendo que são os alimentos mais bioapropriados, né, para nossa espécie, os alimentos mais nutritivos, que mais dão saúde. Podem falar o que quiser, mas essa no fundo é a verdade. É como a gente se alimenta há milhões de anos, nossa espécie. Foi como a gente evoluiu, né? Mas hoje a gente vive num mundo que tem um outro senso comum e como eu aprendo com a Dani, né? Muitas vezes eu fico calado, que eu ganho mais, né? Eu não perco a oportunidade de ficar calado. Não tenho mais a intenção de mudar, como dizia Sócrates, né? Para a pessoa parir, a mulher parir. Primeiro ela tem que estar grávida, né? Então, eu não... Para a parteira poder trabalhar, ela tem que encontrar alguém que esteja grávida, senão ela não consegue tirar uma criança dali de jeito nenhum. Exatamente. E eu não quero mais ser esse estuprador de mentes, né? De querer colocar uma criança ali para depois nascer. Então, eu tô aqui esperando, de braços abertos, para quem tiver pronto. Para quem tiver um neném na barriga, né? A gente ajuda a nascer aí. Então, obrigado, Dani. Parabéns, viu? Eu agradeço. Sua felicidade, minha felicidade. Estou muito feliz. E obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouco para os meus seguidores sobre a vitória junto com a alimentação carnívora, né? E para Dani é diferente porque ela não gosta muito de falar disso, né? Não levanta essa bandeira, né? Mas a meu pedido veio aqui para ajudar outras pessoas. Exatamente, exatamente. Eu que agradeço. Porque não tem coisa melhor do que a gente falar sobre sonhos realizados e como a gente chegou até lá. E obrigada por abrir esse espaço aí para mim. Eu já gosto de falar um pouquinho sobre isso. Se deixar, eu falo 3, 4 horas seguidas. Assim. Obrigado, Dani. Eu que te agradeço, amor.